Boa noite. Estão felizes? Amém? Irmãos, como vocês já me conhecem um pouquinho, vocês sabem que eu tenho bastante dificuldade em compartilhar uma palavra curta, né? Mas assim, eu tenho refletido nesse assunto que eu vou compartilhar com vocês, nesse final de ano, para o começo do ano. Eu não tenho certeza ainda se é sobre isso que Deus quer conduzir a minha família e a nossa comunidade local em Curitiba. Estamos ainda tentando entender do Senhor a palavra dele para esse ano, mas vocês já entenderam a palavra do Senhor para a vida de vocês, para essa comunidade. E sem querer querendo, eu não acredito em coincidências, né? Nós acreditamos em cristocidências. O que eu tenho refletido é sobre o tema de vocês. Tá? E não é realmente de propósito, não. Tá? As últimas vezes que eu estive aqui, eu compartilhei sobre fé. Não sei se você lembra. Antepenúltima eu falei sobre que Deus já nos deu, como é escrito em Pedro, pelo seu divino poder, tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Ou seja, tudo que você precisa para viver o que Deus tem para você já foi te dado. Diga amém. Amém? Tá? E aí nós estamos falando sobre coisas que nós construímos em cima do que Deus já nos deu. Mostrando para mim e para você que não há desculpas para a gente não fazer o que Deus nos chamou para a gente fazer. Tá? A última vez que eu estive aqui eu falei sobre uma fé. Eu falei que fé se fundamenta no caráter de Deus. Tá? Fé não pode ser fundamentado apenas nas promessas de Deus. Também pode e deve. Mas nós não podemos olhar para a Bíblia como uma caixinha de promessas, ou quando você vai no supermercado, uma farmácia, escolhe o que você quer. Tá? A fé que nós recebemos é um dom de Deus e nós temos que trabalhar para que essa fé seja edificada. No final falamos que fé, então, é andar com Deus. Amém? Tá? Sem querer querendo, eu vou meio que continuar nessa pegada, nesse trilho. E como nós vamos falar de legado, eu quero que você abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 6, verso 10, 11 e 12. É um dos textos que o meu pastor de nível nacional, Harold Walker, tem compartilhado um pouquinho e tem tocado bastante no meu coração também. Diz assim as Escrituras, Hebreus capítulo 6, verso 10, 11 e 12. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que Deus demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Repita comigo, até o fim. Aleluia. Para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes. Em outra versão que diz displicentes. Mas, agora repita comigo bem alto, imitem. Mais forte, diga, imitem. Aqueles que, presta atenção, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Imitem o que eles fizeram, amém? Não. Leia o texto. Imitem, não o que eles fizeram, imitem a fé deles. Imitem a perseverança deles. Imitem a confiança deles. Mas, só para você ficar confuso mesmo, aqui existe uma bênção de uma contradição. Porque fé não é alguma coisa mística, estática. Fé, ela precisa, como o texto de Tiago diz, de obras, porque fé sem obras ela é morta. Mas quando você lê os heróis da fé de Hebreus 11, eles são chamados de heróis da prática, amém? Não. Eles são chamados de heróis da fé. Mas se você ler todos os versículos, são vários versículos de Hebreus 11, ele vai dizer que pela fé, o que eles fizeram? As Escrituras dizem que o mundo não era digno deles. Uau!
Ou seja, a fé desses homens moveram eles em práticas, moveram ele em obras, mas Deus não elogia as suas obras, ele elogia a sua fé. Tá? Então, se nós estamos falando de legado, uma das coisas que eu quero assim desafiar eu e você é olhar para os nossos pais na fé, olhar para os seus pastores, e nós temos aqui, você sabe, melhor do que eu, talvez já, muitos homens de Deus que nos inspiram. Nós podemos falar aqui do pastor Melvin, que me inspira até hoje, do Abe Uber, todos aqueles que você conhece, o pastor Newton, meu Deus do céu, que pela prática nos inspiram, não, irmãos, pela fé. Mas a fé deles não se transformou em uma coisa mística, a fé deles foi transformada em algo prático. Vocês estão comigo aqui? Bem? Em algo comum nesses homens, e eu quero trabalhar talvez 1 ou 2 ou 3 hoje com vocês, tem algo comum na vida deles, que durante o processo da construção da fé, que eu disse que fé se fundamenta no caráter de Deus, no processo de construção dessa fé, o que nós podemos também chamar de andar com Deus, eles se transformaram em algo, eles se transformaram em alguém. E o seu pastor comentou aqui, eles se transformaram em amigos de Deus. A fé desses homens produziu uma prática, e a prática desses homens conduziu eles a um status no andar com Deus. E que status é esse? Repita comigo, amigos de Deus. Abra comigo a palavra de Deus. Esse texto era só uma nota introdutória e inclusive para enfatizar bem o tema do ano que vocês se proporam a viver, tá? A importância de um legado. Eu lembro que, mas não sei se aqui tá, quem estava aqui no início dessa comunidade, dessa igreja local, uma palavra que eu pude compartilhar com a igreja, que talvez foi uma palavra assim muito decisiva naquela ocasião. Eu creio que repercute na vida do pastor e como ele propaga isso na vida de vocês. Tem um texto em Timóteo que diz o seguinte: Timóteo, o que ouviste de mim, através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, idôneos, capazes de transmitirem a outros. Amém? Isso é tão verdade que vocês estão aqui. Não é verdade? Nós chamamos isso do princípio da corrida de bastão, né? A corrida de revezamento. Uma corrida, inclusive eu já fiz esse exercício aqui com vocês, né? Quando ainda tinha espaço nas laterais. Né? Na corrida de revezamento nós pegamos 4 atletas. Esses 4 atletas, eles têm que chegar os 4 em primeiro. E se o primeiro correr de tal maneira e não treinar o seu segundo para vir atrás, o que vai acontecer? Ele deixa o bastão cair. Não valeu de nada o primeiro ter corrido lá na frente. Agora vamos pensar o último. Aquele último que ficou para pegar o último bastão, que deixa cair, o que adianta os 3 primeiros ter conseguido? Tá? Então mostra para mim e para você que essa carreira que Deus nos chamou não é uma carreira solo, é uma corrida de equipe, o que nós também damos nome nas escrituras de corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. João 15, verso 13. Então eu vou mencionar um pouquinho sobre o que é esse homens leais, homens idôneos. Amém? João 15, 13 diz o seguinte: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Repita comigo, ordeno. Em outra versão vai dizer mando. Ok? Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências. Em outra versão diz, o Senhor não revela os seus segredos a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse.
Esse texto é muito profundo, muito poderoso. Mas eu não vou me ater apenas dele. Eu quero mostrar para você que Jesus está conversando com quem? Com os discípulos dele. Em especial, provavelmente com os 12. Talvez com um ou outro a mais que a gente não sabe. Mas era com aquelas pessoas que Jesus começou a dedicar a sua vida a eles. Eu quero lembrar você também que nós estamos no capítulo 15, então nós estamos nos últimos dias antes da morte de Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que o último sermão de Jesus começa praticamente no João 13, alguns falam em João 15. João 15, 16, 17 é praticamente o último sermão de Jesus. Considerado também um dos mais importantes. Então aqui nós estamos no final de 3 anos de Jesus caminhando, discipulando, instruindo aqueles homens. Se você lembrar, em Lucas capítulo 22, nós temos aquela cena maravilhosa de Jesus fazendo a ceia e mostrando que agora não é mais Páscoa, mas agora nós celebramos a ceia do Senhor. E no versículo 29, Jesus fala o seguinte: a vocês, quem são vocês? Meus discípulos. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio o reino a vocês. E ele hashtag fica a dica, vocês que têm permanecido comigo nas minhas provações. A quem ele está confiando algo maior? Inclusive ele vai dizer, vocês que julgarão comigo. Ele está querendo dizer, vocês alcançarão o status de reinar comigo no reino do meu Pai. Vocês quem? Vocês que permanecem, perseveram nas minhas provações. Porque se você lembrar, em João capítulo 6, já mais ou menos no início do ministério de Jesus, nós temos aquela história terrível de Jesus multiplicar pães e peixes. Ele passa no outro lado, as pessoas o seguem, Jesus tem aquela conversa, vocês me seguem pela comida que perece. Eu tenho uma comida que permanece para sempre. Ele se revela para eles. Ele diz, eu sou o pão da vida. As escrituras dizem que eles se escandalizam em Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente uma multidão de pessoas que seguiam a Jesus o abandonaram. Jesus olha para os 12 e pergunta, mais alguém quer ir embora? E aí os discípulos têm aquela frase que nós cantamos em várias canções, para quem iremos nós? Em outras versões, para onde iremos nós? Mas eu prefiro para quem? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vocês estão comigo aqui? Então Jesus, ele está fazendo um convite para qual pessoa a ser seu amigo? Eu vou fazer uma piadinha aqui, tá? Pode responder livremente, porque nós somos entre irmãos, tá? A pergunta seria assim, você acredita que Deus quer que todo mundo seja seu amigo? Sim ou não? Levanta a mão quem acha que Deus quer que todo mundo seja amigo dele. Seja bem sincero. Levanta a mão, irmão. Tem medo de errar, não. Estamos aqui para aprender, por isso que é treinamento, né? Então, eu também acredito que Deus quer que todo mundo seja amigo dele. Por exemplo, as escrituras dizem que aqueles que entregaram a vida para ele se saíram de um status de inimigos para amigos. As escrituras dizem que quando nós estávamos escravos do pecado, nós éramos inimigos de Deus. Então, nesse sentido, você acertou. Sim ou não? Porque ele quer que todo mundo seja amigo, sim ou não? Sim, ele quer que todos saiam de um status de inimigo para um status de amigos. Mas nós estamos diante de um texto que está falando de um outro tipo de assunto. Nós estamos falando de um texto que ele está dizendo o seguinte, olha, embora vocês sejam meus escravos, você sabia que você é escravo de Jesus? Não sabia? Está sabendo agora? A Escritura diz que nós éramos escravos de quem? De Satanás. Nós participávamos do que a Escritura chama do império das trevas. E Colossenses de 1, 12 em diante diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, ou reino do seu amor. Aleluia!
Mas quando você sai de escravo e vai para outro senhor, você não deixa de ser escravo. Só muda de dono. Inclusive, quando nós decidimos por Jesus, nós falamos o seguinte: você crê que Ele é o Senhor da sua vida. O que significa Senhor? Amo, dono. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 diante, diz que Ele morreu para que todos aqueles que nele crê não vivam mais para si mesmos, mas viva para aquele que morreu, se entregou por Ele. Ou seja, nós não somos de nós mesmos. Amém? Espero que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu sei que essa igreja local, porque durante muitos anos eu servi junto com vocês nessa igreja local, vocês são muito bons em algumas coisas. Muito bons mesmo. E um deles é servir. Sim ou não? Mas eu quero que por um pouquinho só enquanto eu termino essa pregação, você esqueça o servir no contexto de igreja local. Para que você tire da tua imagem essa ideia de, não que esteja errado, ok? Por favor, continue servindo na igreja local. Quanto mais, melhor, para a glória de Deus. Mas eu quero que você tire o status de servir na igreja local. Vou dizer por quê. Porque eu conheço muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, e quando pararam de servir uma igreja local, pararam de servir. Porque para eles, servir Jesus era servir a igreja local, transformando a igreja local no reino de Deus, e não é. Não quero confundir vocês. Eu quero que você, pelo menos durante a pregação, tire a tua imagem quando eu falo servir, quando eu falo discípulo, quando eu falo servo, não apenas pense em pegar uma camisa de voluntário e vir aqui. Não é só isso que eu estou falando, tá? Por favor, pense em algo, eleve o teu pensamento para nos servir de uma maneira mais ampla, mais profunda, em nome de Jesus. Se você puder, abra comigo João capítulo 12, verso 26. Eu quero definir com bastante clareza, pelas Escrituras, o que Deus define que é servir. Ok? Amém? Para que a gente não, eu sou um servo de Cristo. E a gente acha que é servir a igreja. Ok? Faz parte. Ainda bem que faz parte. Mas não é isso. João 12, 26. Se alguém quer ser meu discípulo, presta atenção que ele não está enganando ninguém. Não é que nem comprar nas lojas Bahia. Nas casas Bahia. Que você vê lá 20 vezes. Quer pagar quanto? E aí embaixo, não sei quantos por cento de juros, né? Letras desse tamanho. Jesus não engana. Inclusive, em Lucas capítulo 14, verso 25, até o verso 33, se não me engano, ele vai dizer, se você quer ser meu discípulo, o que ele vai dizer? Abandone pai, mãe, irmãos, irmãs. Tome a sua cruz. Aborreça a sua própria vida. Inclusive ele diz, calcule se você tem como terminar. Jesus nunca enganou ninguém. Ele está dizendo o seguinte, se você quer ser meu discípulo, tem um modelo, tem um padrão. Qual é o padrão? Se alguém quer ser meu discípulo, me siga. Pois meus servos devem estar onde eu estou, e meu Pai honrará quem me servir. Então você percebe que ser um servo é servir não uma estrutura, não servir uma igreja local, é servir o Senhor. Significa que eu vou aonde Ele vai, eu faço o que Ele faz, e eu obedeço tudo. Tudo ficou fraco, né? Você viu, né? Ir onde Ele vai, fazer o que Ele faz. Quando eu falei tudo, um amém. Porque lembra o texto que vocês provavelmente já decoraram, Mateus 28, 18, 19, 20. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o quê? Tudo. Uau! Ser um discípulo é estar disposto, disponível a obedecer tudo. Como nós sabemos que hoje tem alguém para obedecer, né, no nível
maior. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque quando nós lemos João 15, Jesus está falando que eu quero que vocês, meus escravos, se tornem meus amigos. Mas ele só está chamando para esse nível de amizade quem já é escravo. Consegue entender o que quer dizer? Significa que nós gostamos da ideia de ser amigo, sem antes ser escravo. Mas Jesus não está chamando qualquer um para ser amigo. O texto está dizendo, vocês que já obedecem tudo, Lucas 22, 29, vocês que já permanecem comigo nas minhas provações, vocês venham para mais perto. Vamos lá. Quantos anos Davi servindo Saul que queria matá-lo? Quanto tempo? Você sabe? Na caverna do Adulão. Aí depois serve os filisteus. Depois é perseguido pelo próprio filho, Absalão. Para ter o status de homem segundo o meu coração. Ei, irmão, consegue entender que tem um padrão? Como que nós começamos lendo o texto? Imitem a fé de quem? Desses homens. Que ao final das suas vidas encontraram o status de amigos de Deus. Outro exemplo, Moisés. 40 anos, mais 40 anos e mais 40 anos. No final dos últimos 40 anos, como que Deus chamou ele? Meu amigo. Depois de quantos anos? Obedecendo tudo. Percebe o padrão? Por isso que eu gosto mais da versão que diz: imitem a perseverança dos pais. Se você leu a última carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, você vai ter uma coisa terrível de ler. Paulo escrevendo a última carta para o seu filho amado. E ele pega uma mão com 10 dedos para listar quantas pessoas permaneceram seus amigos. Ele começa. Não, esse me abandonou. Não, esse aqui preferiu o presente século. Esse aqui não dá nem para contar. Não quero nem lembrar desse aqui. Ele tira uma mão de 10 e fica com uma mão de 5. E ele começa. Ah, tá. Lucas, Timóteo, Epafrodito. Consegue entender, irmãos? Uma vida inteira dedicada ao Senhor. Inteira dedicada ao Senhor. Para ter quantos amigos no final da sua vida? 5, 6. Vamos supor que seja 12. Irmão, uma vida dedicada a Jesus. Claro que nós poderíamos trabalhar essa mensagem em termos de amizades, lealdade entre irmãos, lealdade no ministério, tudo isso é maravilhoso, mas o tema do que eu quero compartilhar com vocês é ser um amigo de Deus. Eu quero dizer para você que existe a chance, a oportunidade e o chamado de Deus de nós entrarmos num lugar mais profundo de relacionamento com Deus, chamado seus amigos. Mas qual é o padrão? E o padrão mínimo é aqueles que venceram como servos. São aqueles que venceram como escravos. Eu não vou ler, porque senão vou ficar aqui 3 horas, mas Hebreus 10 conta uma história maravilhosa, mas terrível ao mesmo tempo. Hebreus 10 conta, narra um momento onde muitos irmãos tinham perdido muitos bens pela perseguição. E as escrituras narram que eles tiveram o confisco dos seus bens. Nessa ocasião, muitas mulheres perderam seus maridos porque eles foram presos. Quantos aqui tiveram alguém da sua família preso por causa do Senhor já? Nós nem sabemos o que é isso no Brasil. Quantos aqui a polícia entrou na tua casa e tirou tudo que você tinha só porque você é crente?
Graças a Deus não acontece isso aqui com a gente. Mas esses irmãos estavam vivendo um momento assim terrível de perseguição. E sabe qual é a palavra de ânimo que Deus dá para eles? Em Hebreus 10, se você tiver coragem de ler, leia. Tem que ter coragem. Sabia que tem que ter coragem? Não. Abre aspas. O livro de Apocalipse diz que alguns não herdarão o reino dos céus. Ele lista os adúlteros, os mentirosos. E sabe quem mais? Os covardes. Uma hora eu vou pregar só sobre isso. Covardia. É terrível para Deus. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: vocês começaram bem. A palavra não é nós escrevendo uma carta para esses irmãos que estão sofrendo tanto, como a gente escreveria? Irmão, você vai vencer. Eu vou jejuar por você. Não. A carta é uma carta dura. Vocês pararam de crer. Vocês pararam de confiar. Vocês perderam o olhar para a eternidade. Sabe no final? Não adianta de nada correr até aqui, porque aqueles que vivem pela fé, esses herdarão a promessa. E aquele que começou bem e abandonar a minha alma não tem prazer nele. Quem queria uma carta de exortação bem gostosa dessa? Irmão, você está sofrendo, você está perdendo tudo, teu marido está preso. E sabe qual é a carta para eles? Persevere. Percebe a diferença da nossa carta? Persevere. Impressionante como Deus, às vezes, parece um cara meio masoquista, né? No livro de Apocalipse, você tem um cara chamado o discípulo amado. Ele se intitulava o discípulo amado, o João. Como que ele começa a carta? Eu, super apóstolo. Não, irmãos. Eu, companheiro de aflição. Eu, prisioneiro de Cristo. Eu, companheiro de perseverança. Uau! Depois de 88 anos servindo a Cristo, com toda a dedicação no que ele está preso. E aí Jesus aparece para ele. O que você esperaria se Jesus aparece para você? Vou tirar a tua algema. Vou te dar uma aposentadoria. 88 anos me servindo. Sabe qual é a palavra para ele? Persevere até o fim. Sabe o que mais? Vai piorar. Qual que é o status de João? Discípulo amado. Não parece que ele é meio masoquista assim? Não, calma, eu vou chegar, ainda vou ensinar o porquê que ele está trabalhando dessa perspectiva. Hebreus capítulo 5, verso 8, vamos lá, senão a gente não termina. Hebreus 5, 8. Irmão, se você tiver interesse, e se o seu pastor permitir, depois eu posso disponibilizar para você essa mensagem completa, tá? São 4 mensagens, 5. Vou completar agora nesse domingo, a última. Se você quiser depois, tá? Porque hoje eu não vou ter condição de falar tudo. Hebreus 5, verso 8. Olha esse texto. Esse texto é um dos textos que mais me assombra na Bíblia. Hebreus 5, verso 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Uau! Jesus precisou aprender a obedecer. Lembra? Momentos antes da crucificação? Pai, vamos ter É possível? Irmãos, o que Jesus passou antes, até aquele dia, preparou ele para a cruz. Então o pai não é masoquista. O pai sabe o que faz. O pai estava preparando ele para uma obediência maior. Irmão, se você não consegue vencer na obediência menor, esqueça. Você nunca vai chegar no status de obediência superior. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E se Jesus, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o modelo de perfeição, precisou aprender a obedecer, e aprendeu pela alegria. Não. Antes do ministério de Jesus, antes dele ser conhecido, como que foi? 40 dias. Do quê? Sofrimento. Sim ou não? No deserto, 40 dias sendo tentado pelo Satanás, não é pelo anjo, não é por demônios, pelo próprio. Tá bom? Assim que começa a história dele na terra. Só para você ter uma ideia
o seu ministério começa sofrendo terrivelmente. Isso que eu poderia falar de todo o sofrimento humano de Jesus como perseguição dos seus irmãos. Você sabia que os irmãos de Jesus não gostavam dele, né? Sabem disso, né? Fora de toda murmurinho, né? Da vizinhança, né? Estamos crendo muito naquela história de anjo, de espírito, né? que nasceu do Espírito Santo, né? Se imagina, irmãos, como que deveria ser, né? Como assim nasceu do Espírito Santo? Será que você não é fruto de uma gravidez de adultério? Irmão, não temos ideia de tudo que esse cara sofreu. Segundo os historiadores, Jesus se transformou no irmão responsável de manter a casa, porque o pai dele, adotivo José, morreu muito cedo, segundo os nossos irmãos que estudam a história mais a fundo. Jesus teve que assumir o protagonismo de sustentar toda a sua casa, como um carpinteiro. A vida de Jesus, irmão, não foi nada fácil como a gente achou. Talvez já achou que fosse. Estude sobre o Jesus homem, e você vai entender o que eu estou falando. Como que o Pai ensinou Jesus a obedecer? No sofrimento. Por exemplo, se eu fosse Deus, com certeza eu prepararia pelo menos um hospital para ele nascer. Ou não? Nem isso ele teve, irmão. Nenhum lugar para nascer. Sabia que ele não tinha ninguém nem para adorar ele? A Escritura diz que o Espírito teve que tocar Simeão. Simeão, vai para o templo. Porque está nascendo um menino lá. Ele teve que falar para os magos. Magos, vão lá. Irmão, porque se não fosse assim, não teria nem adoração. Vocês estão comigo aqui? Se Jesus é o nosso modelo de que o padrão, o status, o chamado para ser amigo passa antes pelo o trabalho de sermos servos, obedientes, fiéis, leais e perseverantes. Essa reflexão começou esses dias, onde um irmão me perguntou assim, um rapaz que eu estou discipulando, é maravilhoso poder começar desde o começo, né? Com uma pessoa de volta, né? É isso que eu amo fazer no Senhor. Discipulado 1 a 1. E aí, ele fazia uma pergunta para mim, Marcelo, mas durante esses agora 25 anos que eu vou completar agora, que o Senhor me alcançou, você nunca desviou? Eu falei, nunca. E aí eu já, nunca. Né? Entendeu assim? Nunca. O que eu quero dizer com isso? Nunca. E essa reflexão começou a partir disso, irmãos. Porque, de fato, desde que o Senhor me alcançou, né, nós estamos caminhando num lugar chamado perseverança. A vida cristã é mais rosa ou mais espinhos? Espinhos. Eu tenho muitos irmãos que ficaram pelo caminho e que nós estamos orando, de tempos em tempos, reevangelizando, tentando trazer de volta, mas ficaram pelo caminho. Porque faltou o quê, irmãos? Perseverança. Tá? Amém? Vamos lá, para avançar. De todos os homens de Deus que eu poderia destacar, eu quero destacar um em especial. Abra comigo João capítulo 3, verso 29. Bom, eu estou falando bem rápido mesmo, porque eu tenho pouco tempo. Tá? Então, está gravado, depois você escuta de novo. João 3, 29. Eu falo para você abrir, mas está aqui, né? Mas tudo bem. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo lhe serve e o ouve. Alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Verso 28. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu li de trás para frente, foi para trás de propósito, ok, irmãos? Lembrando que os textos, quando foram organizados, não foram organizados como nós temos hoje. Eu li de uma melhor maneira para a compreensão. Percebam, esse título de amigo do noivo não é muito achado nas Escrituras. E a gente sabe por quê. Porque são poucos. Né? São poucos que, como dizia o nosso pastor Gregório, acho que não é da geração de vocês,
mas um grande, talvez o maior profeta da nação brasileira, o apóstolo Gregório, o profeta Gregório, falava o seguinte: quem é que está preocupado com o coração de Deus? Quem que quer saber o que se passa no coração dele? Ele falava dessa maneira. E da onde é tirado essa frase? É tirada do exemplo de João Batista. João Batista é uma pessoa muito especial para Deus e muito especial nas Escrituras, mas que na sua época ele era muito desprezado. Ele foi tão desprezado que Jesus, em certa ocasião, teve que defender a moral de João. Agora, uma coisa interessante é que João dedicou 30 anos da sua vida no deserto, se preparando para viver 6 meses de ministério. Talvez mais um pouquinho, talvez menos um pouquinho, mas 30 anos no deserto, se dedicando para que um dia ele pudesse fazer o que Deus falou, que através do seu pai Zacarias tinha prometido. 30 anos no deserto não é 30 minutos. Nós sabemos que deserto tem várias conotações de sofrimento, né, onde Deus nos esmaga, onde Deus forge nosso caráter, onde Deus tira o opróbrio do Egito, onde Deus constrói a nossa identidade. Tudo isso é maravilhoso, mas eu quero que você entenda que João é chamado do amigo do noivo. Por quê? O status amigo do noivo já era conhecido do judaísmo, do Israel. Era um status dado para uma pessoa que se dedicava a se preocupar, a preparar o casamento para o seu melhor amigo. Ele abria mão dos seus compromissos, abria mão das coisas que eram importantes para ele, para se dedicar ao casamento do seu grande amigo. E João Batista, ele não abriu mão de algumas coisas, ele abriu mão da sua vida. João Batista não fez um jejum, João Batista era um jejum. João Batista não fez uma oração, João Batista era uma oração. Inclusive, quando ele se dominou, ele falou assim: quem que você é? Eu sou só uma voz. Tudo já acabou, foi destruído. O status acabou no deserto, o meu nome acabou no deserto, só sobrou uma coisa: eu sou só uma voz. É só isso que eu sou. Mas quando ele vai falar uma coisa sobre Jesus, ele diz: diante de Jesus, sabe quem eu sou? Seu amigo. A pergunta: o que é ser amigo de Jesus? Ser amigo de Jesus é aquele que abriu mão da sua vida para dedicar-se àquele que, inclusive, depois ele vai chamar de o noivo. Nós temos outros exemplos disso nas Escrituras. Um exemplo claro que você deve ter lido nas Escrituras, é o exemplo do servo de Abraão, que prometeu trazer ao seu filho uma esposa que fosse correspondente ao que o Senhor tinha desejado. E ele faz uma promessa: eu não vou voltar para casa sem trazer essa mulher. O nome disso? Amigo do noivo. Consegue entender agora? Amigo do noivo é aquele que se dedica para trazer a noiva ao seu melhor amigo. Uma outra pessoa que se dedicou a isso, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo falava o quê? Eu recebi um zelo que vem do Senhor, de preparar vocês para apresentar como uma noiva pura e santa para o amado. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é um cara que dedicou a sua vida. Lembra quando ele começa a narrar tudo que ele sofreu? Eu, 2 vezes açoitado. Eu, naufrágio. Eu, quase estive morto algumas vezes. Mas de tudo que eu já sofri, vou te falar o que mais pesa: o cuidado da igreja. Sabe o que pesa? Ser um amigo do noivo. O que pesa não é fazer coisas. Consegue entender agora quando você se acha por colocar uma camisa voluntária? Quando você se acha porque você... Lembra que eu falei que eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é errado, pelo contrário? Mas isso não é aquilo. Servir a igreja local não é necessariamente ser esse servo que a Bíblia está dizendo. É ir aonde ele está indo, fazer o que ele está fazendo e obedecer tudo
Esse é o chamado do discípulo, irmão. Vocês estão comigo aqui? Amém. Abra comigo um exemplo do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 21. Estamos indo para o final. Êxodo capítulo 21. Provavelmente você já conhece essa história. Se você não conhece, você vai ficar conhecendo hoje. Tem uma mensagem dessa no YouTube, se você tiver curiosidade. E eu aconselho você a ouvir, se você for tocado para essa mensagem de hoje, chamado Servo da Orelha Furada, do Glaucio Coraiola. Um outro irmão, de conhecimento de vocês também, que prega sobre isso, é o pastor Luciano Subirá. Eu vou só mencionar isso para você perceber qual é o alvo de Deus quando Ele diz que primeiro você precisa ser um servo. Primeiro você precisa ser um discípulo fiel, leal, perseverante, constante. Amém? Por que isso? Êxodo 21, verso 1 diz o seguinte: são essas leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá a liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os servos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre. O Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Verso 5. Se o escravo disser... Uau, presta atenção aqui. Deus, Ele usa uma linguagem que nós conhecemos para transformar e ensinar. Por exemplo, como que Deus ensinou a vida? Pela morte. Consegue entender? Como que Ele diz que nos ama? Morrendo. Ele não escreveu um livro sobre amor, embora tenha Coríntios 13. Ele disse: eu amo como? Morrendo. Então como que Ele vai escrever, Ele vai nos ensinar pedagogicamente sobre a liberdade? Sendo escravos. Amém até aqui? Então vamos supor, se você, até nos nossos dias poderia acontecer, mas vamos pegar no exemplo das Escrituras. Você tinha uma dívida com um irmão mesmo, e você não tinha como pagar. O irmão falava assim: tudo bem, se torne meu escravo, você paga pelos seus serviços. E aquele homem ou aquela família serviria aquele irmão ou aquela pessoa durante quanto tempo mesmo? 6 anos. E ele sabia que no 7º ano, aquela dívida era quitada e ele sairia livre, mas esse homem poderia decidir uma coisa: eu não quero ser livre, porque eu amo. Percebe a diferença? O Senhor não está mirando servidão, o Senhor está mirando amor. A questão é que nós não conseguiremos chegar numa compreensão verdadeira do que é amor sem passar pela a questão verdadeira da obediência, sem passarmos pela prova da perseverança. Eu gosto daquele texto de Pedro que diz o seguinte: é necessário que como um ouro a nossa fé seja purificada. Para quê? Para quê? Para remover o quê? As impurezas. O que seriam as impurezas? Tudo o que é contrário à fé. Que a gente fala que é fé, mas é insegurança. A perseverança é este lugar de destruir tudo aquilo que nós achamos que já temos. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui foi dar um conselho para um discípulo que depois de um tempo passou pela mesma situação e não conseguiu ser perseverante como falou para ele? Ah, irmão, é fácil, jejua e ora. Aí acontece com você, você não consegue nem jejuar nem orar. E às vezes nem pedir conselho para o teu discipulador, porque falar é fácil. Quando Deus chama Abraão, ele tem 75 anos.
Deus poderia abrir a madre da Sarai e fazer ela ter filho no primeiro ano, sim ou não? Sim! Com quantos anos eles tiveram filhos? Abraão, 99 anos. Vamos resumir? 25 anos, para quê? Para construir um relacionamento de amizade. Um exemplo disso? Amós capítulo 3, verso 7. Não farei nada na terra antes de falar aos meus profetas. Aí, antes de destruir Sodoma e Gomorra, o que Deus fala? Não farei antes de conversar com meu brother. Abraão, vou fazer um negócio aí. Mas antes, quero compartilhar com você. Irmão, já parou para pensar nisso? O Deus criador de tudo. Quando Deus vai falar com Jó, quando Jó acha que está malemar já, né? Olha como que Deus começa. Aonde você estava quando eu criei tudo? Final de Romanos 11. A quem eu pedi conselho? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas quando eu chego para Abraão, não vou fazer antes de conversar com ele. Cara, pensa num negócio desse. Não farei. E sabe o que ele quer encontrar hoje na terra? Amigos, não servos. Irmãos, se Deus quisesse servos, Ele teria construído um monte de Severino. Aqui nessa comunidade deve ter um Severino. Eu conheço alguns aqui já, né? Que eu conheço vocês, alguns, né? Sabe o Severino? É o cara que é pau para toda obra. Vamos pintar. Vamos derrubar. Eu não sou esse cara, tá, irmãos? Eu sirvo só. Meu Deus, que pressão. Ô, Senhor, agora acho que tem que terminar, né? Tenta imaginar, se Deus quisesse servos, o que Ele teria feito? Ele teria pegado um modelo de um de vocês que é bom em serviço, teria feito em série, que nem robô. Consegue entender? Irmãos, Ele não, presta atenção, Deus não está tão interessado no que você faz, mas o que você faz revela quem você é. E neste processo do fazer, Ele está destruindo quem você não é, para construir quem Ele é. Porque se você não sabe, aquela música nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim, é tudo sobre Ele. Ao final do Romanos 11, maravilhosa canção, porque dele, por Ele, para Ele, todas. Amém até aqui? Vocês estão entendendo? Glória a Deus, até aqui. Olha a contradição maravilhosa da Bíblia. Isaías 61, que depois Jesus narra quando ele abre as Escrituras, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para. Esqueceram o texto? Dentre os para proclamar o ano. O que era o ano aceitável? O que era isso? Era o ano do perdão. Também chamado de Yom Kippur. Era uma festa de celebração. Uma vez por ano. E na festa de 50 anos, onde todas as dívidas eram perdoadas. Sabe o que Jesus está falando? Eu vim para que vocês não sejam mais escravos. Quando Ele proclama a sua mensagem, Ele nos liberta do quê? De quem mais? Satanás? De quem? Do pecado? O que mais que Ele nos libertou? Da maldição da lei? De nós mesmos? Ah, mas agora não entendi mais nada. Você acabou de falar que Ele veio para nos libertar e agora Ele quer que nós sejamos escravos? Sim. Ele não pede, Ele espera que você seja. Entendeu a diferença? Quando você chega para o reino de Deus, sabe o que Ele faz? Sabe o que Ele faz? Tira as tuas algemas, esperando que você dê o braço de volta. Sabe por quê? Como que diz o texto? Ele diz: eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor. É melhor ser escravo na casa do meu Pai do que livre no mundo. Quem é? Levanta a mão quem sabe lidar com a sua liberdade. Alguém sabe?
Então pega a sua liberdade e entrega para aquele que sabe, porque os seus pensamentos são mais altos e os seus planos mais elevados. Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos em vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um fim, um futuro, porque vocês não sabem, eu sei. O que é ser um amigo de Deus? Deixar Ele revelar que o segredo dele para você é melhor que o seu melhor plano, irmão. Quantos no começo do ano começam a fazer um monte de plano? Seja bem sincero. Vou pagar minhas dívidas, vou para Nova York, vou para o Nordeste, tudo isso aí, maravilhoso. Amém ou não amém? Se você fizesse o melhor plano, você fosse o designer, o cara arquiteto, o cara melhor. Sabe o que é o seu plano perto do plano dele? Nada. A pergunta, por que nós não confiamos? Porque você ainda não é um servo fiel. Mas aos seus servos fiéis, ele convida. Ei, ele não exige. Consegue perceber? Lembra o texto que nós lemos em João 15? A vocês, não quero mais um relacionamento de escravo, a vocês, meus escravos. Aí quando você, presta atenção na revelação, está preparado para a revelação? Aí, você é o escravo, a orelha furada. Você está voltando para dar as mãos, para ele colocar a algema de volta. O que ele falou? Por amor ao meu Senhor, eu serei escravo para sempre. Sabe o que o Senhor faz? Agora você é meu amigo, sem algema. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai ter que orar, buscar o Senhor, ver de volta e ouvir de volta a mensagem. Calma lá, irmãos, por favor. Abra comigo Lucas 16, verso 10. Eu quero ensinar de maneira prática para você o que eu falei agora de maneira teológica ou teórica. Talvez para vocês os versículos que eu li são difíceis, você não leu, você nunca ouviu eles. Mas agora eu quero trazer uma aplicação prática para mim e para você que está ouvindo isso e tem o desejo. Marcelo, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas eu quero estudar, eu quero ser um amigo de Deus. Sim, porque se eu não me engano, o Salmo de número 25, se eu não me engano, diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus tem segredos, sim ou não? Sim, e Ele tem segredos para esconder de você, amém? Não, os segredos do Senhor é para você achar. A Escritura diz, Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos para sempre. O Senhor não esconde de você, o Senhor esconde para você. Só que para quem? Para quem quer sair de um servo para ser um amigo. Lucas 16, 10 diz o seguinte: quem é fiel no pouco? Quer ser um amigo? Quem é fiel no pouco? Também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco? Também é desonesto no muito. Verso 11: assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará as verdadeiras riquezas eternas? Uau! Sabe o que esse texto está querendo dizer? Como eu estou vendo bastante gente assim mais jovem, vou falar aos filhos. Se você não aprender a honrar os seus pais, esqueça ser amigo de Deus. Esposas, se vocês não aprenderem a honrar os seus maridos, como segundo Pedro capítulo 3 diz, no temor do Senhor, esqueça. Vocês que são discípulos dessa casa, se vocês não conseguem serem fiéis, leais ao discipulado, esqueça. Irmãos, Deus honra lealdade, fidelidade, perseverança e obediência. Sabe por quê? Porque Ele tem um alvo. E sabe qual é o alvo? Chamar eu e você a entrarmos num lugar de amizade com Ele.
Ele não quer fazer coisas através de você. Ele quer compartilhar o que Ele está fazendo e chamar você para participar junto. Entenderam a diferença de servo e de amigo? O amigo faz junto com ele. Ele não quer uma máquina de fazer. Ele quer amigos para pegar na mão. Como Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva. A noiva não está atrás. A noiva está de mãos dadas. O Espírito fala, vamos, você fala, vamos. Amém, irmão? Vocês estão comigo aqui? Agora eu vou concluir. Apocalipse 22. Embora Ele quer que nós sejamos seus amigos, como eu já descrevi aqui várias vezes, eu quero mostrar para você que o status de servo não é pejorativo. O status de servo não é uma qualidade menor dentro de uma hierarquia que o evangelicalismo brasileiro colocou como pastor, mestre, apóstolo. Eu quero mostrar para você que, embora Ele chame você para ser amigo, nós fomos chamados para eternamente sermos servos. Você é um servo e Ele chama você de meu amigo. Apocalipse 22, verso 1. Por isso que toda vez que Paulo, no final da sua vida, vai falar, eu, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. E quanto mais chegando no final da sua vida, ele vai dizer, eu, servo. Apóstolo João, prisioneiro. Sempre status de, como João Batista, importa que ele e eu, servo. Mas para Deus como? Não vai dar tempo de eu ler aqui, mas tem um texto das Escrituras que quando Jesus vai apresentar aqueles que venceram a grande tribulação, sabe como que ele apresenta? Cara, eu fico impressionado com esse texto, me emociona. Ele poderia falar assim, ó, Pai, quero apresentar aqui Michel, pastor da Past Church. Ele apresenta assim, Pai, estão aqui aqueles que perseveraram. Pai, estão aqui os fiéis. Pai, estão aqui aqueles que não abandonaram, não negaram. Percebe como Ele valoriza? Percebe como Ele valoriza? Apocalipse 22, verso 1 diz, então o anjo me mostrou, aqui nós estamos no reino eterno, aqui nós estamos vivendo, o fim de todas as coisas, o início de todas as coisas. Então o anjo me mostrou o rio da vida, da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de lado a lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E os... Opa! Não era amigo, Marcelo? Rebaixei? No reino eterno rebaixei? Não, irmãos. Porque servir aqui é a mesma coisa de adorar. E adorar é se tornar junto, se tornar como? É comunhão. O Pai não quer que você faça, o Pai quer que você queira fazer. O Pai não quer que você obedeça, o Pai quer que você queira obedecer. Consegue entender a diferença? Quando criança, os filhos querem ajudar a limpar o carro, não quer? E a gente deixa, por quê? Depois que eles crescem, lava o carro, pai. Por quê? Consegue, irmãos, entender? O que o pai está atrás de um filho, não é que ele lave o carro, é que ele o ame. Ele ensina através do serviço. Então, mesmo depois de nós herdarmos o reino eterno, sermos filhos de Deus, amados de Deus e amigos de Deus, nós de eternidade a eternidade o serviremos. Porque o nosso status na eternidade é sacerdotes de Deus.
Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, eu sei que isso que você tem compartilhado comigo é muito profundo e é resultado de muitos anos de reflexão e perseverança. Pai, mas eu quero crer mesmo, Senhor, que você separou esse tempo para compartilhar isso com os meus irmãos aqui. E eu peço que o Senhor derrame agora sobre essa comunidade local, sobre essa igreja local e sobre cada um dos meus irmãos que estão ouvindo ou vão ouvir essa mensagem. Pai, derrama espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento do Cristo. Pai, não queremos entendimento humano, nós não queremos palavras de sabedoria humana, nós não queremos nos encher de entendimento, nós queremos nos encher de revelação. Então, revela a Tua palavra aos meus irmãos aqui. E que todos nós possamos, ó Deus, começar a praticar, no mínimo, as coisas mínimas, as coisas pequenas, as coisas práticas do dia a dia, na casa, Pai, na família, no trabalho, com nossas finanças, com os nossos discipuladores, com aqueles que foram nos confiados. Deus, nos dê um coração de servo e nos desperte para sermos seus amigos. Pai, nós mais do que fazer, nós queremos aprender a amar a fazer. Porque o teu alvo, como Isaías capítulo 11, é o amor reverente ao seu Deus, era a fonte da sua inspiração. O que inspirava Jesus era o amor do seu Pai. Pai, nós queremos, eu te peço em nome de Jesus, compartilhe com os meus irmãos o meu sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Pai, entrar neste lugar de desejo, de fome, de expectativa, de sermos seus amigos. Compartilha conosco os seus segredos, Senhor. Em teu nome eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe.